O caso foi desgravado misteriosamente e nosso último programa foi arquivado e substituído por outro, do qual não participamos nem poderíamos participar. Nem sequer o direito legal de anunciar a nossa retirada nos foi concedido. O que aconteceu a nós não acontecerá a Chico Xavier. A divulgação do seu trecho mensagem será suficiente para mostrar aos leitores dessas colunas que o grande médium mantém a sua fidelidade a Kardec, sustentando de maneira eloquente que a doutrina deve estar acima de tudo. Do arquivo de Emmanuel, Chico Xavier. Estávamos de viagem para longe do lar, quando um grupo de irmãos surgiu ao nosso encontro. Companheiros em prova de dificuldades. Solicitavam alguns momentos de prece. Entretanto, a condução nos aguardava para tarefas à distância. Mesmo assim, oramos por alguns minutos rápidos e buscamos instruções em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto o livro, o item 12 do capítulo 5 convidou-nos à meditação e à troca de ideias, o que fizemos na pequena faixa de tempo de que dispunhamos. Não havia ensejo para psicografia, mas o nosso amigo Emmanuel nos permitiu retirar ao acaso, do arquivo de suas comunicações, uma mensagem recebida há tempos. E essa foi a página que o nosso benfeitor espiritual intitulou por Bênçãos Ocultas. Tão oportuna se nos fez essa página, que enviamos às suas mãos, de vez que todos nós concordamos em solicitar o seu concurso de sempre, para que a tenhamos com os seus preciosos apontamentos no Diário de São Paulo, se possível. Guardando a certeza de que o prezado amigo nos dispensará a sua atenção costumeira, e agradecendo antecipadamente, sou o seu de sempre pelo coração, Chico Xavier. Bênçãos ocultas, Emmanuel. Todos necessitamos de reconforto, nos dias de aflição. Isso é justo. Por outro lado, porém, importa reconhecer que a providência divina não nos dá dificuldades sem motivo. Entendendo-se, pois, que o Senhor jamais nos abandona às próprias fraquezas, sem permitir venhamos a carregar fardos incompatíveis com as nossas forças, toda vez que escorados em nossas tribulações, fujamos de usar a consolação, à maneira de florestério. Aproveitemos a bonança que surge depois da tormenta íntima para fixar a lição que o sofrimento nos oferece. Não nos propomos, sem dúvida, elogiar os empreiteiros de contrariedades e os fabricantes de problemas. No entanto, é preciso certificar-nos com respeito às vantagens ocultas nas provações que nos visitam. Quem poderia adivinhar a que abismos nos levaria o amigo menos responsável, a quem nos confiamos totalmente, se ele mesmo não nos desse a beber o fel da desilusão com que se nos descerram os olhos para a verdade? Quem conseguiria medir os espinheiros de discórdia em que chafurdaríamos o espírito, não fossem as decepções e lutas suportadas por nossa equipe de trabalho, a nos ensinarem a união imprescindível para a senda palmilhar? Ingratidão, em muitos casos, é o nome da benção com que a infinita misericórdia de Deus afasta de nós um ente amado, para que esse ente amado, por afeto em descontrole, não nos induza a desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, significará apoio invisível para que não descambemos na precipitação e na improdutividade. Pranto e sofrimento exclusivamente para lamentar e desesperar seriam apenas corredores descendentes para desânimo e rebeldia. Chorar e sofrer, sim, mas para reajustar, elevar, melhorar, construir. Nossas provas, nossas bênçãos. Reflete nos males maiores que te alcançariam fatalmente se não tivesses o socorro providencial dos males menores de hoje, e reconhecerás que todo contratempo aceito com serenidade é toque das mãos de Deus, alertando-te o coração e guiando-te o caminho. A taça da desilusão, irmão Saulo. As dificuldades e os dissabores do que nos surgem pela frente não nascem por acaso. São como flechas que partem de um arco em direção a um alvo. Tem um sentido, que precisamos compreender, trazem-nos uma mensagem que precisamos decifrar. A taça de fel da desilusão não pode ser afastada, como não foi nem mesmo a de Jesus, pois o seu amargor é remédio de que carecemos para livrar-nos de males maiores. Se os amigos e companheiros que hoje nos traem, que se voltam contra nós, esquecidos de quanto lhes servimos em tantas oportunidades,
e não raro de maneira inexplicável e injustificável, do que seriam capazes amanhã ou depois. É melhor que nos ofereçam o quanto antes a taça da desilusão, o fel da decepção. A vida terrena é rápida, como ensina o item citado do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sua rapidez saldamos em pouco tempo velhas dívidas que levaríamos séculos a pagar na vida espiritual. Muita gente se queixa de que a traição venha de parentes e amigos, dos próprios companheiros de trabalho. Mas de onde poderia vir, se não precisamente daqueles que marcham ao nosso lado? Deus escreve direito por linhas tortas, diz o conhecido provérbio. Nossas provas, nossas bênçãos, escreve Emmanuel. Para o espírita, as ocorrências da vida, por mais nefastas que possam parecer, têm sempre um sentido oculto, que a bênção oculta da mensagem de Emmanuel. É no Espiritismo que a tese da providência divina se justifica e se comprova, mostrando-nos que a mão de Deus traça o roteiro da nossa evolução. O homem põe e Deus dispõe. O homem se engana, mas Deus o desengana. Seria absurdo protestarmos contra as medidas providenciais de Deus em nosso favor. É melhor romper-se um tumor do que alastrar-se a sua infecção por todo o organismo. Lembrança do Cristo, Chico Xavier. Nossa reunião pública de 14 foi consagrada às comemorações do Natal. O Evangelho segundo o Espiritismo ofereceu aos nossos estudos e reflexões o item 5 do capítulo 6. Nossa amiga de Maria Eunice Luquechesi, de São Paulo, comentou o texto com muito carinho e eficiência, lembrando a mensagem evangélica que a doutrina espírita encerra para o mundo. Ao término de nossas tarefas, nossa irmã do plano espiritual, Maria Dolores, escreveu a mensagem que lhe enviou, em plena lembrança do Cristo, nos dias presentes. Envio essa página na esperança de que possa figurar no Diário de São Paulo com os seus apontamentos. Desde já muito agradeço a sua generosa cooperação de sempre ao prosseguimento da nossos estudos. Oração por nós, Maria Dolores. Senhor, sabemos nós que nos disseste, amai-vos uns aos outros, tal qual eu vos amei. Todos estamos certos quanto à lei. Quem te refugie sob a luz celeste, a luz do eterno amor. Entretanto, Senhor, os nossos raciocínios de fé e aceitação sempre desaparecem no barulho da vaidade e do orgulho em que nos mergulhamos com frequência, ensombrando a existência ao recusar-te o coração. É por isto, Jesus, que te rogamos luz para rever-te a vida e escutar-te os chamados nos companheiros desesperançados, nos últimos das filas das multidões cansadas e intranquilas de que passamos ao redor, das quais nos chamas à cooperação por um mundo melhor. Sabemos que nos falas através das crianças desnutridas, das mães que lutam por alimentá-las, dos enfermos que esperam a vaga do hospital, dos irmãos outros de outros sanatórios, daqueles nosocomes diferentes, onde a justiça guarda os corações doentes que pulsaram no bem, vezes e vezes, e atiraram-se ao mal. Temos nós a certeza de que nos buscas, dia a dia. Nos que esmorecem de tristeza, dos que se vão na estrada escura e fria da deserção que os desconforta, naqueles cujo peito ainda nutre a esperança quase morta, de pés sangrando no caminho das grandes provações. Conhecemos a luta em que te pões, pedindo-nos concurso e entendimento, a fim de atenuar o sofrimento de tantos corações atolados na sombra em velhos climas de rebeldia, angústia e indiferença, companheiros dos quais nos aproximas agora e em toda parte, a fim de interpretar-te a divina presença. É por isto, Senhor, que te imploramos, faze-nos olvidar as bagatelas entre as quais nos perdemos. Arreda-nos do passo todas elas de modo que possamos entender o serviço contigo por dever. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar-te e a esquecer tudo quanto se ligue a pensamento vão, para que o nosso amor jamais se torça, porque somente em ti, Jesus, existe a força que nos leva a entregar-te o coração. Saber amar, irmão Saulo. Às vésperas do Natal, a poetisa Maria Dolores nos lembra o mandamento do amor. Se o houvéssemos obedecido, a terra seria hoje um mundo tranquilo e feliz. Como não fomos capazes de segui-lo, vemo-nos envolvidos em lutas inglórias e submetidos a terríveis ameaças. Quando Jesus advertiu os discípulos contra o fermento dos fariseus,
Eles entenderam que o Mestre lhes falava de pão. 2 milênios depois fazemos o mesmo. O fermento do orgulho e da vaidade nos leva a desfigurar os seus ensinos e rejeitar as suas palavras. Somos alunos repetentes de muitos séculos. O item 5 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, citado por Chico Xavier, constitui-se de uma mensagem do Espírito da Verdade, que há mais de um século repetiu-nos, como porta-voz do Cristo, o seu ensino esquecido: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instrui-vos, eis o segundo. A mensagem é dirigida aos espíritas, nera da razão, porque eles devem estar em condições de compreendê-la. Não basta amar, é preciso saber amar. Jesus não nos trouxe apenas o amor, mas também a verdade. Ensinou-nos a raciocinar, a buscar o sentido da vida, a não nos perdermos de novo nas trevas da vaidade farisaica. Por isso o Espírito da Verdade acentua: instrui-vos. O Espiritismo é a renascença cristã, segundo a bela definição de Emmanuel. Inicia na Terra uma fase nova da Ilustração, do Iluminismo, desalojando a nossa mente do fanatismo sectário. No Renascimento tivemos a iluminação das ciências. No Espiritismo temos a iluminação da verdade sob as luzes conjugadas da ciência, da filosofia e da religião. Não temos o direito de nos perdermos de novo em jogos de palavras, como fizeram os sofistas gregos, os rabinos judeus, os clérigos medievais. Não temos o direito de corrigir os textos de Jesus e Kardec segundo a medida estreita da nossa miopia mental. Precisamos instruir-nos, libertar-nos dos preconceitos para não confundirmos o fermento do passado com o pão de cada dia que o padeiro nos entrega. A prece de Maria Dolores é um convite de Natal à compreensão profunda das lições do Mestre, à rejeição das bagatelas entre as quais nos perdemos, como crianças que brincam com os seixos da praia sem compreender a extensão e a profundidade do mar. Abençoada a lição que nos dá a grande poetisa do além. Deixemos de lado os biuros das palavras e cuidemos do sentido real dos ensinos de Jesus, pondo-os em prática na realidade da vida. Neste Natal o Mestre nos olha compassivo, perguntando a si mesmo até quando continuaremos apegados à ilusão dos sofismas, tentando corrigir os seus ensinos. Trabalho urgente, Chico Xavier. Os amigos espirituais costumam informar que são muitos os mensageiros que estimariam intercâmbio conosco, mas o trabalho urgente no mercado de consumo das ideias espíritas, esta definição é do nosso amigo Irmão X, não os tem permitido o contacto que eu seria de desejar. Aguardemos. Impressa sobre os nossos assuntos, recebi os apontamentos do nosso querido Cair Bachutel, dirigidos à sua bondade, que lhe envio. Viagem acidentada, Cair Bachutel. O corpo é a embarcação que às vezes reclama reparos. A viagem na Terra, mormente agora, quando se afigura um mundo encapelado oceano, em marcha tocada de imprevistos acidentes, aguaceiros, dificuldades. Mas você está vencendo galhardamente tudo isso. Quanto a mais, evite excessivas despesas de força mental, até que se observe intimamente refeito. Estamos a postos e, conosco, muitos companheiros da empreitada de trabalho renovador, a que nos empenhamos na seara da luz. Confiemos, meu amigo, e dentro das nossas possibilidades, trabalhemos fiéis aos nossos compromissos com a vida superior. Com você, o amigo e companheiro reconhecido, Cair Bar. Na hora do testemunho, irmão Saulo. É fácil enfrentarmos a vida e mantermos acesa uma lamparina para iluminar o nosso recanto. Mas sabemos que não viemos ao mundo, mormente numa hora decisiva como esta, para viver isolados em nossa comodidade pessoal. E se temos consciência plena dessa realidade maior, sabemos quando ela nos chama para o testemunho público. Não é fácil então sairmos do recanto particular, onde nos basta a luz de uma lamparina, para acendermos lá fora o farol que deverá espancar as trevas de uma noite de temporal. As rajadas de vento e chuva, as descargas elétricas da atmosfera, a lama que invade a estrada, as dificuldades imprevistas exigem o nosso esforço em favor dos outros, até mesmo dos que se refugiaram nas cavernas da ignorância e da conveniência, da vaidade e do orgulho,
amaldiçoando a nossa intervenção perturbadora. Cairbar Chutel, cuja obra também está sendo adulterada neste momento, foi sempre um trabalhador incansável e um defensor da verdade acima de tudo. No seu tempo, que é ainda o nosso, Cairbar lutava para fazer aquilo que Chico Xavier ainda hoje proclama, no tocante às nossas atividades doutrinárias, a codificação acima de tudo. Porque sem ela, sem a sua preservação, como Chico assinalou, não teremos sequer a possibilidade de discernir com segurança no plano dos valores espirituais. Como Bezerra, como Eurípides, como Batuíra, o grande campeão dos princípios kardecianos em São Paulo, Cairbar zelou pela codificação sem jamais transigir na hora do testemunho. As palavras que nos dirigiu numa mensagem íntima, através de Chico Xavier, e da qual destacamos os trechos acima, por sua evidente aplicação ao momento doutrinário que estamos vivendo, traçam as linhas claras da conduta única dos espíritas conscientes. Não quiséssemos guardá-las apenas para nós, na hora em que o rugir das paixões aturde a tantos companheiros que jamais suspeitaríamos capazes de fracassar na hora da prova. Jesus não veio ao mundo para fundar uma nova religião sectária e criar novas escolas de fanatismo igrejeiro. O cristianismo é um marco da evolução cultural e espiritual da Terra, um divisor de águas. O mundo antigo morreu para que um mundo novo surgisse. Mas Jesus sabia que a sua sementeira levaria 2 milênios para desenvolver-se e frutificar. Por isso prometeu-nos o Espírito da Verdade, que enviou num momento preciso, incumbido de restabelecer a pureza dos seus ensinos e completar as revelações que não podia ampliar no seu tempo, em virtude do atraso cultural do mundo. A hora chegou e a hora é, como dizia Vinícius, o saudoso Pedro de Camargo, e não temos o direito de trair os nossos compromissos no momento mais grave da evolução terrena. Enganam-se os que pensam servir ao Cristo deformando os textos de Kardec, tentando corrigir Kardec e Jesus, emendar os evangelhos e a codificação. Os textos de Kardec constituem a terceira revelação e são ditados e inspirados pelo Espírito da Verdade. Não é para fazer escândalo que os defendemos. O escândalo vem pelos que os adulteram, os que os deformam e ridicularizam, os que aprovam e sustentam essa traição consciente ou inconsciente à doutrina espírita. Que as palavras de Cairbar Chutel possam despertar os que ainda insistem no erro, é tudo quanto desejamos. Que a paz das consciências se restabeleça, com a volta de todos à fidelidade e ao respeito à verdade. Desavenças e antagonismos, Chico Xavier. Em nossa reunião pública de ontem o Evangelho segundo o Espiritismo nos deu item 14 do capítulo X para estudos. Vários comentaristas discorreram sobre a nossa posição em face dos irmãos que não afinam espiritualmente conosco. Falaram sobre desavenças e antagonismos que se expressam em diversas formas. Ao término das tarefas, o nosso caro Emanuel escreveu a página que lhe enviou, na desejo de tê-la, com os seus apontamentos doutrinários, em algum dos nossos lançamentos do Diário de São Paulo aos domingos. Exprimindo ao caro amigo os nossos agradecimentos por sua valiosa cooperação de sempre, num grande abraço, sou o seu de sempre, Chico Xavier. Desculpa aí bênção, Emanuel. Solicitando o auxílio dos mensageiros do Senhor para a garantia da paz entre nós e aqueles que ainda não nos entendem, é preciso construir o ambiente necessário para que semelhante auxílio se efetue. Nesse sentido, se obstáculos e problemas te batem à porta, conserva a paciência por fator de receptividade ao socorro que a divina providência expedirá em teu favor. Num painel de conflitos em que sejamos chamados a testemunhos de fé e compreensão, não nos será lícito esquecer que tanto somos filhos de Deus quanto aqueles que se fazem instrumentos de nossas dificuldades. Aqueles que se nos erguem à frente na condição de adversários gratuitos, avançam em nossos próprios caminhos, frequentemente invocando a proteção de Deus tanto quanto a invocamos. E os outros que se transformam em perseguidores são outros tantos irmãos nossos, de pensamento enfermo e rumo inadequado, a requisitarem apoio de urgência pelos fardos de tribulações que carregam, às vezes muito mais pesados que os nossos. Não te inclines ao desequilíbrio, quando alguém te reclame reações de entendimento mais amplo.
Aceita as aulas de serenidade e tolerância que a vida te oferece, com a certeza de que não te faltará um amparo de mais alto. De qualquer modo, porém, colabora na conservação da harmonia e da benevolência para que o auxílio do Senhor não se te faça obscuro no imediatismo das necessidades humanas. Desespero é nuvem formada pelos ingredientes da aflição inútil, impedindo-te visão e discernimento. Cólera é tumulto absolutamente desnecessário, incitando-nos a queda em alucinação ou delinquência. Quando a tempestade da incompreensão esteja rugindo, ao redor de teus passos, recordemos o Cristo de Deus que nos propomos a seguir e servir. Ama os inimigos e ora pelos que te perseguem e caluniam. Jesus, de certo, em se expressando assim, não exonerava os agressores da obrigação de arcar com os resultados infelizes das próprias ações, e sim aconselhava-nos a prática da imunização de espírito, ensinando-nos que desculpa e benção em amparo todos aqueles que não nos compreendam, sempre serão bases eficientes para a vitória do amor pelo sustento da paz. Guerra e paz, irmão Saulo. É difícil entendermos a atitude daqueles que, ombreando conosco em longas caminhadas no rumo da verdade e do bem, subitamente rompem a antiga ligação e passam a tratar-nos como adversários. Mais difícil, ainda, compreender agressões e calúnias proferidas pela boca de amigos e companheiros que ontem só tinham para conosco palavras de elogio e carinho. E tudo se confunde num temporal de incongruências e absurdos, quando o único motivo do rompimento foi o fato de não nos havermos afastado do caminho reto. Que razões teriam os companheiros revoltados para nos acusar, hoje, daquilo que ontem mesmo louvavam? Por que estranhos motivos não procuraram debater suas dúvidas conosco em pé de igualdade, à base do raciocínio fraterno? Por que fogem de nós e nos acusam por trás? Jesus sofreu as negações de Pedro, a dúvida de Tomé, a traição de Judas. Não deixou de adverti-los com energia quando necessário, mas nunca se recusou a entender-se com eles e nunca deixou de amá-los. Quando precisou de um apóstolo capaz de tudo abandonar pela causa evangélica de ser fiel à verdade, acima de tudo foi buscar o seu inimigo mais feroz na estrada de Damasco e o arrebatou na sua luz e no seu amor. Paulo, por sua vez, advertiu que ninguém devia dizer-se dele ou de Apolo, pois o fundamento de ambos era um só, o Cristo. Resistindo a Pedro corajosamente, repreendendo com energia os transviados da igreja de Corinto, denunciando os apóstolos judaizantes, Paulo permaneceu de braços abertos a todos eles, embora sem transigir no tocante à verdade doutrinária do Evangelho. Foi ele o teórico do bom combate, exemplificando na prática a excelência da sua teoria. Kardec, por sua vez, rejeitou e criticou a absurda mistificação de Holstein, sem com isso fazer-se inimigo dos que o aceitavam. Há guerra e guerra, paz e paz. A guerra do bem utiliza-se das armas da verdade, que ferem a golpes de cirurgia, para curar o doente. Abençoada a guerra. A paz da hipocrisia serve-se das armas da mentira e da calúnia, que envenenam, destroem e matam. E a paz enganosa do pântano, da deterioração moral. É por isso que Emmanuel repete as palavras de Jesus: ama os inimigos, ora pelos que perseguem e caluniam. Imunizar-nos contra a perfídia, a arrogância, a vaidade, sem trair nem aprovar a traição à verdade, é combater o bom combate de Paulo, pela vitória do amor e pelo sustento da paz verdadeira, aquela em que os antagonismos se resolvem no plano da razão, do entendimento fraterno. Problemas da evolução, Chico Xavier. No início da nossa reunião pública de ontem, o Livro dos Espíritos deu-nos para estudo a sua questão 782. Os comentaristas teceram valiosas considerações em torno da nossa época de agitado progresso material. Muitos ângulos do assunto foram examinados. Ao término das nossas atividades, nosso caro Emmanuel escreveu a página que lhe enviou, no propósito de recebermos sua valiosa contribuição, em apontamentos que nos auxiliem no estudo doutrinário, como sempre, agradecendo, desde já, o que possa fazer em favor da continuidade das nossas reflexões sobre a renovadora doutrina. A mensagem foi recebida na noite de 7 do corrente,
E a carta de Chico Xavier é datada de 9, dia da reunião da USE em São Paulo. Autorrenovação, Emmanuel. Atualmente, na Terra, todos ouvimos, com frequência, a afirmativa geral: eis que o mundo se transforma. Efetivamente, no plano físico, em apenas um quartel de século, alteraram-se basicamente quase todos os setores da vida em si. Robôs específicos, quais sejam tratores ou máquinas de lavar, poupam imensidade de trabalhos processos de intercâmbio, os mais rápidos, converteram o planeta em casa grande com grande família interunida nas mesmas realizações e nas mesmas dificuldades. A criatura humana, porém, conquanto se extasia perante os avanços do progresso e, por vezes, se veja constrangida a súbitos deslocamentos emocionais, em vista das novas orientações psicológicas, observa, dentro de si própria, que as ocorrências do espírito continuam as mesmas. O amor genuíno não sofreu qualquer modificação, a atração dos sexos, do ponto de vista da coletividade, não experimentou mudança alguma. O sofrimento moral é absolutamente semelhante àquele que devastava civilizações de há muito desaparecidas. O imperativo da educação não abandonou o lugar que lhe compete na vida comunitária. A ordem social não passou por alienação nenhuma, a fim de que a segurança comum se faça resguardada nos alicerces da justiça, e a morte prossegue em toda parte, como sendo uma força que se impõe no mundo à custa de lágrimas. Consideremos tudo isso e não te permitas abater-se lutas, porventura te assediem a estrada. Ante a perspectiva de mais mudanças no plano exterior, no imo da alma, sejamos mais nós mesmos. Por mais complexa se mostre a moldura do quadro em que vives. No mundo, nele transitas, a feição de viajor, no hotel das facilidades materiais, com vinculações de trânsito e compromissos de tempo certo. A terra se renova, substancialmente, oferecendo reconforto em todas as direções. Entretanto, ponderamos com respeito, é preciso saibas o que fazes de ti para que o carro da evolução não te colha sob as suas rodas inexoráveis. Ampara-te na fé em Deus, seja qual seja o campo religioso em que estás, construindo resistência íntima com os recursos do conhecimento e do amor. Desvincula-te das preocupações improdutivas para que te não afastes da essencial. Usa os bens que a vida te empresta atendendo ao bem dos outros, sem permitir que os bens dos quais te fizeste usufrutuário te acorrentem ao poste das aflições inúteis. Serve sem apego. Ama sem escravizar o próximo a ti mesmo. E ilumina-te, seguindo adiante. É da lei divina que o mundo se transforma independentemente de nossa vontade. Mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, sejam quais forem as influências exteriores, dependa sempre e exclusivamente de nós. Em defesa de Chico, irmão Saulo. Chega no momento oportuno esta mensagem de Emmanuel. Dia 9 último, na reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE, o senhor Luiz Monteiro de Barros lê uma carta de Paulo Alves Godoy em que este atira sobre o médium Chico Xavier a responsabilidade pela adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo. Acontece que Chico não é membro da Federação nem da USE e não exerce em nenhuma dessas instituições qualquer espécie de cargo administrativo. Como pode ele responder pela adulteração praticada? A acusação caiu no vazio, mas serve para ilustrar as assertivas de Emmanuel em sua mensagem que hoje publicamos, enviada por Chico para esta edição. Emmanuel considerou a existência de dois planos evolutivos, o plano do mundo, constituído pela natureza e a sociedade, e o plano do homem, em que temos um ser espiritual em desenvolvimento. É a mesma colocação feita em O Livro dos Espíritos na questão 782, a que Chico se refere em sua carta. No trecho acima transcrito. Escreve Emmanuel, ante a perspectiva das mudanças no plano exterior, sejamos mais nós mesmos. Nesta hora de transição da Terra as mudanças se aceleraram em todos os setores. O senhor Paulo Alves Godoy, como confessa na sua explicação da edição adulterada, quis seguir o ritmo das mudanças no plano exterior, imitando as atualizações que são feitas na Bíblia e nos Evangelhos pelas várias religiões cristãs. Deixou de ser ele mesmo,
Esqueceu-se de sua condição espírita e atirou-se ao campo das mudanças adotadas pelas religiões formalistas. O resultado foi o que vimos. Felizmente a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado, não se deixou levar por essa fascinação, reprovando energicamente. O que falta a muitos espíritas neste momento é compreender o problema colocado por Emmanuel. Um pouco de reflexão e de humildade teria evitado toda essa confusão. Chico e os espíritos não podem responder pelas ações decorrentes do livre-arbítrio humano. Carta e Confissão, Chico Xavier. Li, hoje, 23, o seu texto doutrinário no Diário de São Paulo, intitulado Em Defesa de Chico. Foi, para mim, um apontamento altamente benéfico, porque me levou a memorizar um encontro que tive, em 1973, com os nossos confrades Paulo Alves Godoy e Jamil Salomão. Falávamos da excelência da obra kardeciana, compulsando um exemplar da 51 edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando me referi a certa expressão do item 5 do capítulo 15, expressão essa que, se me fosse possível, estimaria a substituir por outra, equivalente em sentido, para evitar atos de atenção em muitos dos assistentes das reuniões públicas de doutrina, mormente os companheiros de frequência iniciante. E, como estudávamos reações do público nos encontros doutrinários, reportei-me as palavras fogo do inferno, constantes da última frase do item 3 do capítulo 9, que, igualmente, de minha parte, estimaria ver substituídas por outras que não alterassem a significação do texto. Nossa conversação gravitou para outros aspectos do nosso campo de ação. E, sem dúvida, os três concordávamos em que as expressões apontadas fossem reestudadas, em tempo oportuno, por autoridades indicáveis na solução do problema, ante as estruturas de comunicação da língua portuguesa. Compreendo que o nosso irmão e amigo Paulo Alves Godoy dê certo no intuito de demonstrar apreço a este pequeno servidor, o que eu teria claramente evitado, não só por não merecer isso, como também porque não seria justo empreender renovações verbais nos textos kardecianos sem uma reunião de cúpula, em que os companheiros mais categorizados se manifestassem no assunto, terá promovido trabalho de profundidade. A carta a que se refere a sua nobre página do Diário de São Paulo me fornece a chave da solução do problema, pelo qual me vejo realmente culpado, embora voluntariamente, pelos enganos havidos. Creia, caro amigo, que assumo a responsabilidade dessa culpa. Por invigilância minha, no desejo de honorificar os textos kardecianos nas reuniões públicas, terei suscitado em nosso irmão Paulo Alves Godoy desejo de realizar um trabalho, não desrespeitoso por intenção, mas apressado pela boa vontade. Dói-me vê-lo em lutas de tamanhas dimensões, ante o problema que se fez obscuro e inquietante, e peço-lhe desculpas se involuntariamente me fiz de uma perturbação tão grave, em que o seu sofrimento é maior. Carta dirigida a Herculano Pires. A trama da adulteração, irmão Saulo. Torna-se evidente, pela carta à confissão de Chico Xavier, a audaciosa trama da adulteração, que começou pelo envolvimento do médium de Uberaba, a partir do seu desejo de melhor atendimento das pessoas que se iniciam no espiritismo, ainda carregadas de conceitos errôneos sobre o problema da salvação. Paulo Godoy e Jamil Salomão foram consultar o médium sobre uma questão que não era de sua competência. Ambos tomaram as referências de Chico a expressões fortes dos evangelhos como ordenações de um oráculo. Chico falava por si mesmo, propondo questões, mas os consulentes, ávidos de instruções superiores, consideravam-se em face de um semideus e não apenas de um médium, de um homem que se dedica ao serviço do amor, não das graves questões doutrinárias, que abrangem todo o texto da codificação e os mais vastos problemas da história e da cultura. Saíram de Uberaba como investidos de um mandato divino. Iam iniciar uma nova fase do espiritismo, iam renovar e atualizar Kardec. Envolvido o médium, que nem percebera a gravidade de suas ponderações, foi fácil envolver o departamento do livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lançada a edição adulterada que exigiu elevado emprego de capital, o interesse material imediato sobrepõe-se naturalmente, pela força das coisas,
como dizia Kardec, ao interesse moral e espiritual de preservação da doutrina. Essa razão porque, dali por diante, os envolvidos na trama não deram ouvidos a nenhuma advertência e se mostraram tão apaixonados e insistentes na sustentação do erro. Julgaram-se seguramente escudados na palavra do céu e nos interesses da terra para sustentarem a sua estranha posição. Nenhum deles teve a humildade de confessar o seu erro, a sua invigilância, como Chico Xavier o faz nessa carta dolorosa. É natural que Chico pensasse numa reunião de cúpula para estudar o assunto. A posição das cúpulas, entretanto, evidenciou a ignorância das mesmas. Não fosse a reação das bases, a adulteração estaria hoje institucionalizada. E dentro em pouco não saberíamos mais o que Kardec escreveu, porque os escribas ingênuos, iluminados supostamente pelo alto, prosseguiriam na deformação programada e confessa de toda a codificação. Chico Xavier ainda propõe, na carta acima, de que publicamos apenas a parte essencial, uma reunião de cúpula para reexaminar o assunto. Isso demonstra o seu alinhamento à realidade terrena com que nos defrontamos. Seria o mesmo que, depois da crucificação de Jesus, os apóstolos pedissem ao Sinédrio a revisão do processo que o levou ao sacrifício. As organizações de cúpula do movimento doutrinário mantiveram o mesmo silêncio dos rabinos no templo, quando as 30 moedas de Judas tilintavam aos seus pés, no gesto desesperado do traidor arrependido. Qual a cúpula que se manifestou em defesa da doutrina? O próprio Conselho da USE só o fez depois de vendidos os 30.000 volumes de O Evangelho segundo o Espiritismo adulterado, não obstante já houvesse tomado posição contrária à adulteração desde 8 de dezembro de 1974. Que forças impediram o pronunciamento que ficou engavetado durante 3 meses? Que autoridade tem as chamadas cúpulas para renovar textos evangélicos e doutrinários? O episódio da adulteração se encerra, com essa carta à confissão de Chico Xavier, deixando-nos o saldo pesado de uma capitulação que atingiu a figura de um médium que se firmara em nosso movimento como exemplo inatacável. Não obstante, vale a experiência para nos alertar quanto ao perigo dos escorregões a que todos estamos sujeitos. A vaidade humana é a casca de banana na calçada da nossa invigilância. A carta à confissão de Chico Xavier é um documento amargo. Ele procura tomar sobre si a responsabilidade do que os outros fizeram e revela desconhecer a extensão da sua própria responsabilidade no campo doutrinário. Chico Xavier é um homem, um médium, com missão mediúnica específica, e não um líder, um dirigente, um oráculo grego. Compreendamos isso e procuremos poupá-lo, para que ele possa concluir sua missão em paz. Consolador prometido, Chico Xavier. O Espiritismo, no panorama atual do mundo, é realmente aquele consolador prometido por Jesus à humanidade. Porque, quantos deles se aproximam, com devotamento à verdade, encontram recursos para a resistência íntima contra qualquer perturbação. Estamos vivendo uma época muito difícil. Um período insado de muitos obstáculos na vida espiritual de todos, porque a renovação está chegando para todos na Terra à maneira de explosão, uma explosão de sentimentos, de pensamentos, de palavras, de ações, e sem a explicação do Espiritismo teríamos muita dificuldade para harmonizar o nosso mundo íntimo. Por isso consideramos que o Espiritismo é uma providência da misericórdia do Senhor em nosso benefício, a fim de que cada um de nós esteja no lugar certo, com obrigações certas, e desempenhando nossos deveres também quanto nos seja possível. A sublime tarefa, Emmanuel. Ao Espiritismo cabe, atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento renovador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É apenas mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviços aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem.
Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais e despertando a criatura no quadro realista das suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra consome ou transforma, na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores da verdade e do bem. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Momento de reflexão, irmão Saulo. Desde o tempo de Kardec os espíritos vêm advertindo-nos, sem cessar, que estamos numa fase acelerada de evolução para uma nova era. O Espiritismo surgiu para orientar os homens nesse processo e traz consigo os elementos necessários para essa orientação. Oferece-nos um novo conceito do homem e da vida, uma nova mundividência, novos princípios filosóficos e novas perspectivas no campo científico. Prepara-nos para a renovação das estruturas sociais, já em desenvolvimento. Todo o esquema da doutrina espírita apresenta-se harmonioso, perfeitamente conjugado em seus diferentes aspectos, antecedendo as conquistas em marcha nos vários setores do conhecimento. É por isso que não se pode falar em atualização do espiritismo sem demonstrar ignorância doutrinária. Atualiza-se o que caducou, o que foi superado pela evolução, o que pertence ao passado. A própria linguagem da codificação não comporta modificações pretensamente renovadoras. Se assim não fosse, teríamos de considerar como fracassados os espíritos superiores que a revelaram e que, desde o princípio, indicam a sua função de plataforma do futuro. Representando uma síntese da revelação espiritual e da revelação científica, que nela se conjugam, a doutrina espírita inicia a nova era da evolução terrena. Assim como o Evangelho preparou, há 2000 anos, o advento da era da razão, o Espiritismo prepara, neste momento, o advento da era cósmica e da civilização do Espírito. Quem conhece a doutrina e acompanha o ritmo da evolução contemporânea pode comprovar, a cada passo, a realização dos pressupostos espíritas no campo da ciência, da filosofia, da religião, da estética e da ética em nosso tempo. Todos os pretensos reformadores de Kardec só têm produzido confusões no meio espírita, criando problemas muitas vezes insolúveis e acarretando transtornos que retardam a marcha necessária da difusão doutrinária. Ao invés de procurarem aprofundar os seus conhecimentos, tanto da doutrina quanto do panorama evolutivo atual, esses reformadores se emaranham em suas próprias ideias, formulam proposições absurdas, arrastam em suas maquinações outras criaturas aturdidas com as transformações violentas do nosso tempo e acabam aniquilando os esforços dos que estudam, dos que, sincera e honestamente, lutam para a divulgação da doutrina redentora. Este é também um sinal dos tempos, não há dúvida, mas poderia ter menor amplitude e causar menos danos se os pretensos inovadores usassem pelo menos de um pouco de reflexão. Não se pode tratar de assuntos tão graves, relacionados intimamente com a evolução planetária, sem humildade e bom senso. E o que mais vemos, nessas ocasiões, são a vaidade arrogante, a falta de senso, a paixão que obscurece as faculdades mentais. O episódio recente da adulteração de textos de Kardec aí está, como prova dolorosa do desvario a que se pode chegar, mesmo entre antigos mas invigilantes trabalhadores da seara. Os trechos de Chico Xavier de Emmanuel que reproduzimos hoje devem servir para reflexão, um momento ao menos de reflexão por parte daqueles que ainda se empenham em sustentar e defender a profanação praticada nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que olhem ao seu redor e avaliem a extensão da devastação praticada.
Não defendemos opiniões pessoais, defendemos a doutrina. Temos de preservar o patrimônio de luz e verdade que Jesus nos legou através de Kardec. Responsabilidade doutrinária, Chico Xavier. Não fosse a responsabilidade que a todos nós assinala, em nossa renovadora doutrina, e não estaria aqui, perante o caro amigo, imprimindo maior extensão ao problema que o preocupa quanto à obra de Allan Kardec. Tenho estado em tratamento de saúde e com ausências frequentes desta cidade, mas espero estar em Uberaba mais regularmente a partir da segunda quinzena de abril. Se esta carta é despretensiosa, sem nenhuma ideia de parecer humilde, mas com o sincero intuito de corrigir o meu próprio erro, motivado por invigilância, puder servir de justificação ao movimento de reexame do assunto, com a paz e a verdade iluminando os nossos caminhos de união maior, ficarei profundamente grato à sua generosidade de amigo, aceitando minhas explicações que obedecem à realidade das ocorrências a que me refiro. Autorizando o caro amigo a fazer uso que desejar de minhas presentes declarações, publicando-as ou não, mas veiculando-as como melhor pareça a sua nobre orientação doutrinária, com um abraço de muito apreço e de muita estima, o amigo e servidor muito grato de sempre. A difícil humildade, irmão Saulo. Todos conhecemos a humildade natural de Chico Xavier, que agora, mais do que nunca, se comprova de maneira emocionante, no triste episódio da adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto os autores da profanação tudo fizeram para sustentar a posição infeliz que assumiram, chegando mesmo a atribuir a adulteração às sugestões do plano espiritual e do conhecido médium, este se despe de qualquer pretensão para humildemente confessar seu erro e sua invigilância, quando foi consultado pelos emissários da FESP. Muitas criaturas demasiado sensíveis não gostaram da publicação que fizemos da confissão de Chico a respeito. Entendem que o assunto devia permanecer entre quatro paredes. Mas o próprio Chico, como vemos nos trechos acima, autorizou-nos a divulgá-la como melhor entendêssemos, e acrescentou, mas veiculando-a. No Espiritismo, como no cristianismo primitivo, não há segredos nem mistérios ocultos ao povo, reservados a um possível colégio sacerdotal. A verdade é o seu fundamento, nada mais que a verdade. E como a sua finalidade é conduzir os homens a toda a verdade, seus grandes problemas são acessíveis a todos. Longe de diminuir a grandeza moral e espiritual de Chico Xavier, a atitude límpida e sincera do médium só pode engrandecê-las. Se Chico fugisse à responsabilidade do seu erro, procurando disfarçá-la ou ocultá-la, então sim, ter-se-ia diminuído perante as consciências esclarecidas. Com essa declaração sincera e franca, reconhecendo sua falibilidade humana, o que desagrada aos que pretendem fazer dele uma espécie de semideus, Chico Xavier confirma o que sempre disse de si mesmo, considerando-se como simples serviçal do Espiritismo. E mesmo ao fazê-la, com evidente grandeza, Chico ainda se engana ao propor uma reunião de cúpula para reexaminar o caso, já felizmente encerrado, da adulteração, pois não há cúpulas dotadas de autoridade para examinar adulterações de obras de Kardec, essas obras que, elas sim, procedem diretamente das mais altas esferas da espiritualidade. Errar é humano, como todos sabem, e o que é um médium, por mais dedicado e sincero, senão uma criatura humana? Ao divulgar a confissão de Chico, de acordo com a sua própria autorização, não quisemos diminuí-lo. Pelo contrário, entendemos que a publicação devia engrandecê-lo. Ao Chico Xavier como homem e como médium, com todos os direitos humanos, e ao mito de Chico Xavier, que como todos os mitos deve ser destruído. Só assim o homem se engrandece, nas verdadeiras proporções da sua grandeza humana. O próprio Cristo, que veio destruir os mitos, quando foi transformado em mito pela ignorância, o fanatismo e a ambição desmedida dos homens, perdeu sua autenticidade. O Espiritismo, que é o Consolador por ele prometido e enviado à Terra, não pode alimentar-se dos resíduos mitológicos que trazemos do passado. É bom nos lembrarmos do fermento dos fariseus. Chico Xavier, em mais de 40 anos de mediunidade, foi sempre um exemplo de humildade e de fidelidade à doutrina.
Devemos considerá-lo na perspectiva dessa grandeza humana, feita de sacrifícios inimagináveis, por toda uma vida de abnegação. E quando ele agora nos dá essa oportuna e maravilhosa lição de humildade, expondo-se à crítica necessária dos espíritas convictos e conscientes, não cometamos o erro de censurá-lo para isso. Recebamos a lição em nossa apocada humildade e sejamos capazes de compreender a sua verdadeira grandeza. A difícil humildade humana resplende nos grandes momentos, que tanto podem ser belos ou dolorosos. Dói-nos uma confissão de erro feita pelo médium que nos acostumamos a endeusar, contra as próprias advertências de Kardec. Mas a dor é nossa mestra, como ensina a doutrina, e só através dela aprendemos a superar as nossas imperfeições. A dor é a lei de equilíbrio e educação, ensinou Leon Denis. Chico Xavier com Jesus e Kardec. Chico Xavier. O Espiritismo com Jesus e Kardec deve estar e estará, sempre, com o auxílio dos mensageiros do Senhor, muito acima de nós. Assim tenho aprendido de nossa doutrina de luz e amor. Não posso, mas não posso mesmo, considerar-me médium com qualidades especiais. Preciso muito, do amparo de todos os companheiros da nossa causa, principalmente no que se refere aos assuntos de orientação doutrinária, para que as minhas fraquezas de criatura não se miscuam nas manifestações de bondade dos benfeitores espirituais. Médium falível, e talvez ate mais falível do que os outros de minha singela condição, se estou bem, isso se deve à presença dos benfeitores espirituais em meus passos, e se estou mal, o que acontece muitas vezes, é que estou em mim mesmo e por mim mesmo. Nessa luta prossigo. E, por isso mesmo, necessito do apoio de todos os amigos que amam a nossa doutrina redentora. Continuo, desse modo, a pedir as preces de todos os irmãos em meu favor, e vou seguindo, na marcha dos dias, confiando nos mensageiros de Jesus. O exemplo maior, irmão Saulo. Extraímos os trechos acima de uma carta que Chico Xavier nos enviou, com data de 19 do mês findo. Carta íntima, seguida de outra acompanhando a mensagem para esta sessão, que publicaremos no próximo domingo. Os conceitos emitidos pelo médium, com a espontaneidade e humildade que o caracterizam, são de tal ordem que não nos sentimos no direito de reservá-los apenas para nós e as pessoas de nossa intimidade. Palavras como essas devem ser levadas ao conhecimento de nossos leitores, pois nos dão a imagem exata do médium, de sua posição no momento de crise que estamos atravessando, e oferecem a todos nós o exemplo maior de que carecemos. O Espiritismo, sendo o Consolador prometido por Jesus, que nos leva a toda a verdade, não pode conciliar-se com as simulações e fantasias das convenções humanas. Temos de aprender a enfrentar a verdade à luz do dia, a mostrar-nos como realmente somos, a não esconder ao público as deficiências naturais da nossa condição humana. Inútil querermos passar por criaturas modelares e infalíveis ou querermos fingir que o movimento doutrinário não tem falhas. Chico sempre nos deu esse exemplo, mas nunca ele se tornou tão necessário e capaz de tocar-nos como agora. Temos de compreender que o Espiritismo é uma doutrina aberta, sem mistérios reservados a nenhuma categoria de iniciados, sem nada oculto, e que o movimento doutrinário é a própria marcha do homem, em sua expressão individual e coletiva, na busca da verdade sobre a sua própria essência e o seu destino. Todos devem participar dessa marcha, não só os espíritas, como possíveis privilegiados de um Deus sectário e caprichoso. Jesus, com o seu sacrifício, não rasgou apenas o véu do Templo de Jerusalém, mas também os véus de Isis e de todas as confrarias privilegiadas do passado. O cristianismo implantou na terra a democracia espiritual, que os homens deformaram com o fermento velho do seu farisaísmo, mas que os espíritos restabelecem através do espiritismo. Os que desejam oferecer ao público uma imagem artificial do movimento espírita, enganam-se a si mesmos, antes de enganar os outros. Os que pretendem apresentar um médium como Chico Xavier, aos olhos do povo, como uma espécie de semideus, perturbam a própria missão do médium, que sempre se esforçou para mostrar-se como um simples homem, sujeito às deficiências humanas.
A autenticidade de Chico Xavier, de sua mediunidade, ressaltam de suas constantes declarações públicas, sempre marcadas por uma consciência nítida, jamais disfarçada, de sua fragilidade humana. No fundo, os endeusadores do médium nada mais fazem do que endeusar-se a si mesmos. É a tendência natural da criatura humana de querer engrandecer-se à custa da grandeza alheia, do mestre, do chefe, do sacerdote, do pastor ou do médium. Mas o espiritismo é contrário a essa tendência, que foi útil e até mesmo necessária no passado, e agora está superada e se transforma num estorvo à evolução humana. A revelação espírita alargou e aprofundou a nossa visão da realidade, mostrou-nos o mundo, a vida e o homem como realmente são, libertou-nos das ilusões mitológicas. Estamos na era da razão, no limiar da era do espírito. As iniciações ocultas não têm mais nenhum sentido. Os privilégios sacerdotais desaparecem com os privilégios da nobreza política. Avançamos, como anunciou Kardec, para os tempos da aristocracia intelecto-moral, em que os valores individuais não se medem pelos títulos perecíveis, mas pelas aptidões espirituais do desenvolvimento evolutivo. Conhecemos as leis que regem o crescimento moral das criaturas e sabemos que todos, igualitariamente, estamos sujeitos a elas e, como afirmava o apóstolo Paulo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É por isso que Chico Xavier, a revelia dos que desejam endeusá-lo, reconhece de público a sua fragilidade humana e não pretende passar por criatura privilegiada. Longe dele essa pretensão orgulhosa. Chico, nosso irmão, nosso companheiro, marcha conosco nas provas do mundo. As cartas de Chico Xavier. Os documentos da angústia, J. Herculano Pires. As cartas que Chico Xavier nos enviou, no período negro da adulteração, são os documentos da angústia por que passamos, todos os que vemos uma instituição espírita prestigiosa, envolvida pelas trevas no processo criminoso de adulteração da doutrina. De março de 1975 a janeiro de 1976. Como se vê pelas datas das cartas do que ora publicamos, o abnegado médium escreveu-nos, revelando a sua perplexidade. Chegou mesmo, no princípio, a querer assumir a responsabilidade do desastre, aliviando os verdadeiros responsáveis. Viu-se depois na impossibilidade de fazê-lo, pois esse gesto de extrema abnegação contradiria todo o prolongado esforço de um trabalho mediúnico fiel, por quase meio século de rigorosa orientação doutrinária. Vemo-lo então confessar, amargamente, que nada tinha com o que se passava. Por isso tivemos de defendê-lo em certo momento e de incriminá-lo em outro, até que o esclarecimento se fizesse. Chico autorizou-nos a publicar os trechos de suas cartas do que achássemos necessários, ou a usá-las por inteiro. Preferimos a transcrição total das mais significativas, para que o testemunho dos fatos ficasse completo, mostrando aos leitores a que ponto as trevas conseguiram afetar o trabalho na seara. A leitura e o exame atento desses documentos impõe-se a todos os espíritas de boa vontade e particularmente aos jovens, que neles encontram os recursos vivos e emocionantes para a vigilância que devem exercer no comportamento doutrinário. As novas gerações reelaboram as experiências das anteriores, como ensina Dewey, e neste caso as experiências podem ser examinadas na confissão espontânea do médium que marcou entre nós meio século de intensa atividade doutrinária. Este livro era para ter saído muito antes, mas as dificuldades surgidas foram tantas, que só agora conseguimos superá-las. A luta contra a verdade espírita é muito maior do que geralmente se pensa. Num mundo inferior como o nosso, as forças negativas dispõem de mais recursos e possibilidades de ação do que as forças positivas. Mas a verdade acaba sempre vitoriosa, quando os que a propagam e defendem são sinceros e dotados de firme convicção. As cartas de Chico Xavier nos dão a medida exata da sua convicção espírita, bem como do seu amor e do seu zelo pela doutrina. Uberaba, 19 de abril de 1975. Caro amigo professor Herculano. Deus nos abençoe. Recebi a sua estimada carta de 16 e agradeço a sua generosidade e atenção de sempre.
A ausência da semana foi motivada por minha ida rápida a Pedro Leopoldo, mas estou nesta carta com os meus agradecimentos habituais. Recebi igualmente a sua prezada carta de 2703 e li, com muita atenção, os seus apontamentos em nossa página do Diário de São Paulo, na edição de 6 do corrente.